Pronto. Muito bem. Então, com aquela desculpinha lá dos europeus de vamos civilizar os africanos, os asiáticos, eles vão ocupar esses territórios, vão partilhar e vão explorar a matéria-prima e o mercado consumidor desses países. Só que mesmo assim, foi o que a gente estava conversando, riqueza, ou você produz constantemente riqueza, cria constantemente riqueza, senão ela esgota. E se você acumula e ela esgota, aí você vai ter um problema. Então, você vai ter grandes nações europeias, potências industriais, que vão começar a ter problemas entre si agora, porque mesmo explorando a Ásia, mesmo explorando a África, mesmo explorando a América Latina, você vai chegar uma hora que essa riqueza você acumula, e isso vai começar a ser um problema. E aí esses países vão começar a ter problema um com o outro, porque os interesses de um país vai ferir o interesse do outro. E aí a gente vai ter uma guerra por causa disso, né, desses interesses europeus. Então eu quero que vocês comecem dando uma olhadinha nesse mapa aqui da Europa. Vocês devem conhecer um pouco do mapa da Europa. Esse é o mapa da Europa antes da Primeira Guerra. Então, eu quero que você dê uma olhada aí e aponte alguma diferença. Não mudou, professor. Não mudou? Professor, ainda não tá aparecendo o mapa, não. Carinha dormindo aí. Aí, foi. Agora mudou. Agora mudou, né? Uhum. Dá uma olhadinha, então, nesse mapa e me fala o que você vê de diferente da Europa que você conhece hoje. Império Otomano. Império Otomano não existe Império mais. Russo. Tem menos países, eu diria. Áustria, Hungria. Tem bem menos países. Áustria e Hungria era tudo junto, era o Império Austro-Húngaro. E só. Não, eu acho que, tipo assim, a Alemanha não é desse tamanho, não. Tem muito. A Alemanha não é desse tamanho. A França é um pouquinho maior, porque essa parte que está em roxo escuro é a parte lá da Alsácia-Lorena, aqui no norte da Itália também. Então, a França vai ter mais território. Né? Mas aí você vê, esse Império Russo não existe mais. Aqui, ó, na parte leste do Império Russo, que é colado com a Alemanha, Áustria e Hungria, hoje você tem um monte de país, Letônia, Estônia, Polônia. Olha só, olha a diferença dessa Europa de 1914 para essa Europa de 1918. Não mudou. Seria a Prússia. O que é a Prússia? A Prússia era um reino... Cadê a Prússia? A Prússia era um reino, porque assim, a Alemanha e a Itália foram dois países que não se unificaram na mesma época que os outros. Lembra no passado, quando a gente estudou a formação dos primeiros países, da Espanha, Portugal, França, Inglaterra, que vai juntando os reinos cristãos, lá naquele contexto ali das grandes navegações ainda, né? Portugal, que é de 1300 e pouco a unificação de Portugal. Itália e Alemanha são países que demoram muito mais para unificar. Né? Então, a Prússia era um dos reinos ali cristãos que vai se unificar depois de formar a Alemanha, né? Ah, tá. Que, tipo assim, tanto que o Marx, por exemplo, ele nasceu na Prússia, né? Ele nasceu na Alemanha, na época não existia a Alemanha ainda. Achei que ele era alemão. Ele é alemão, porque hoje é a Alemanha. Ah, tá. Que, tipo assim, na Revolução Francesa não tem uma parada que tava tendo a Revolução Prussa, da Prússia? Não, que a Prússia tinha um exército aliado com o rei da França para invadir a França, né? Ah, tá. Mas não chegou a invadir, não, né? Não, eles venceram. Não tá mudando? Eu acho que você está transmitindo só a tela do PowerPoint. Eu acho que você não está transmitindo todas as telas. Então, pera. Tela inteira. Vamos ver se agora muda, ó. Aí, agora tá mudando. Ó, mapa da Primeira Guerra, mapa da Primeira Guerra pós... Antes, pós. Dá para ver agora, né? Obrigada, Wagner. Então, dá uma olhadinha aqui na diferença, ó. Esse é o mapa. A Primeira Guerra começa em 1914 e termina em 18. Então, são 4 anos de guerra. E é curioso porque os caras, quando começou a guerra, eles achavam que a guerra ia durar alguns meses. Né? A guerra começou em agosto, os caras, pro Natal, nós estamos em casa. Não é o que vai acontecer. Então, olha só a diferença deste mapa para esse. O que mudou? A União Soviética. A União Soviética. Olha a quantidade de país aqui, ó, onde era Império Russo. Agora você tem Finlândia, Estônia, Letônia, Lituânia, Polônia. A Áustria e a Hungria separaram. Você tem Áustria. O otomano virou Turquia, é isso mesmo? O Império Otomano é a Turquia. Da França. Não, mas, ó, a Grã-Bretanha tá igual ainda, porque dentro da Grã-Bretanha você tem a Irlanda. Na Irlanda não, você tem a...
País de Gales. Sim. A Grã-Bretanha é que a Grã-Bretanha é o nome das ilhas, né? É o conjunto, Grã-Bretanha. Ah, tá. Né? Você tem dentro da Grã-Bretanha, você tem a Irlanda, você tem o País de Gales lá, você tem a Inglaterra, aí você tem cada país, né? E esses países formam um Reino Unido. Oi. O que é aquele teco de terra do lado da Itália ali? É umas ilhazinhas? Essas que estão aqui no Mar Mediterrâneo? Isso. São ilhas que pertencem à Itália, né? Tem a Sicília aqui embaixo. Esse aqui já é o mapa é que o mapa da Europa também não é mais assim. Você não tem mais a União Soviética hoje. Hoje você tem Rússia, né? Uhum. Mas olha a quantidade de país, né? Olha como o mapa da Europa muda entre o começo e o fim, né? Então, olha a disputa de território que essas pessoas tiveram, né? E olha só fora o que eles tiveram fora, né? Fora os territórios da África, fora os territórios da Ásia, né? Então, vamos lá, vamos começar com um contexto. Então, como que começa lá, né? Então, a gente falou na outra aula da segunda revolução industrial, que os caras criaram várias novas tecnologias. Então, agora você tem carro, você tem rádio, você tem eletricidade. E isso vai mudar completamente, né, o estilo de vida das pessoas. Porque com a eletricidade, imagina, você tem eletricidade na sua casa, você não tem noção do que é não ter. Né? Porque a gente nasceu num mundo com tudo isso, então é muito comum. Para essas pessoas, né, de 1880, 1890, quando elas começaram a ter acesso, claro que sempre as questões de acesso sempre é de quem tem mais dinheiro primeiro, né? Então eletricidade não tinha na casa de todo mundo, não era qualquer um que tinha um rádio, né? Então você começa sempre de quem tem dinheiro, até popularizar aquela tecnologia, mas isso muda muito a vida da burguesia na Europa. E aí as pessoas viveram uma época que a gente chama de La Belle Époque, que em francês significa bela época. Então os europeus, eles estavam super otimistas. Nossa, que tempo bom, menina, que a gente está vivendo. Olha essas tecnologias incríveis, olha quanta coisa incrível, que mundo maravilhoso. Porque realmente essas inovações tornaram a vida das pessoas que tinham condições de ter acesso a isso mais fáceis, tornaram a vida das pessoas mais cômodas, né? Imagina, com a eletricidade agora você consegue sair à noite, você consegue ouvir música num rádio a noite inteira. Então você tem essa época da Belle Époque, né? A bela época. E a França, especialmente em Paris, eles vão investir muito na questão da eletricidade, né? Para atrair gente, deixar a cidade chique. Então os caras vão colocar eletricidade assim na cidade inteira. Por isso que também a cidade de Paris é conhecida como a cidade luz, porque naquela época ela foi extremamente... Como é que eu falo? Quando você enche de rede elétrica. Eu não sei como é que coloca isso em outras palavras. Então a cidade ficou extremamente iluminada. Isso, ficou extremamente iluminada, cheia de eletricidade, e era uma coisa que para a época era uau, menina. Então Paris ficou com esse apelido de cidade luz por causa disso. E aí ficou, era super chique, super legal. Agora, como é que num negócio assim tão bonito, né, vai vir uma guerra disso? Porque a gente está falando de uma fase do capitalismo que vai estreitar a competição entre essas nações imperialistas. Então, a gente vai ter, por exemplo, briga de países com a Alemanha. Então, vamos lá. A Alemanha e a França começam a ter picuinha ali. Por causa de território. A França tinha um território chamado Alsácia-Lorena, e é um território na Europa que tinha muito minério, e a Alemanha toma da França. Então, já ficou chato aí. A Alemanha e a Inglaterra vão brigar por causa de indústria. Porque a indústria inglesa era a indústria, né? A Inglaterra era o país da industrialização. A Alemanha, nessa época, passa por uma acelerada na indústria, e a indústria alemã começa a competir de frente com a indústria da Inglaterra. E se a indústria alemã compete com a da Inglaterra passa a ter competição, então, óbvio, ela vai passar a perder, talvez, dinheiro, ou ter que investir nisso, né? Então, isso você já percebe ali a questão do dinheiro, a questão econômica por trás. Outra questão que vai também aí permear a Primeira Guerra é a questão do nacionalismo, mas não o nacionalismo necessariamente à minha nação, ao meu país, assim, ao Estado. É mais um nacionalismo ligado à minha etnia. Então, assim, quando eu falo etnia, eu falo povo, o povo do qual eu descendo. Então, lá na Europa estava rolando um conflito na região dos Balcãs. Deixa eu ver se eu tenho um mapa aqui, não tenho, então eu vou voltar. A região dos Balcãs, essa é a região aqui ao sul da Europa, onde tem Sérvia, Bulgária, Romênia, beleza? Essa é a região dos Balcãs. E aí estava rolando uma
uma treta, porque tinha, por exemplo, o Império Austro-Húngaro, e era um estado que incorporou várias etnias, vários povos, descendentes de vários povos, e esses caras não se davam, tipo assim, eu não quero fazer parte desse estado, porque eu não me sinto parte desse país. Então eles compartilhavam o estado, mas não compartilhavam o sentimento de pertencimento, que é a ideia de nação. Então vai ter muito conflito nesse sentido. Será que entrou alguém? Não, é o maldito WhatsApp. Deixa eu fechar ele, aliás, porque aí não fica toda hora esse barulho. Muito bem, então a gente vai ter conflitos ali de povos que são pessoas que são descendentes de povos diferentes e vão conflitar por causa dos impérios que dominavam esses povos, né? O Império Austro-Húngaro e o Império Otomano. Então você vai ter o que a gente chama de conflito de minoria. Vai ter gente que queria um país para eles e não queria fazer parte desses impérios que os dominavam. Então, toda essa treta aí, tá tudo muito bonito, eletricidade, rádio, as pessoas dançando, mamamá, porém, a gente está tendo várias tretas aí no submundo, né? E aí a gente entra num período que costuma, se cair em vestibular, presta atenção, que chama paz armada, né? Como que eu relaciono a palavra paz com a palavra arma? Pergunto. Tipo, cessar um tempo para não ter, tipo, fazer um período onde não tivesse guerras, conflitos armados. Então, a gente chama isso de paz armada porque você vê lá o pessoal vivendo na alegria, na Belle Époque, a burguesia, que delícia. Porém... alarme. Susto. Ai, desculpa. Nossa, ele acorda no pique, eu ia achar que não, é porque eu durmo meio pesado. Tá. Por que a gente chama de paz armada? Porque a Europa estava em paz, por enquanto. Esses países europeus estavam cada um vivendo a sua vida ali. Porém, já estava rolando, cada país europeu já tinha ali, mais ou menos ali, que eles sabiam que eles estavam competindo com os outros países. Então, esse período da Belle Époque, que é um período muito lindo na vida dos europeus, foi um período muito lindo para os europeus que viveram naquela época, era um período em que os seus países estavam investindo muito na indústria bélica. Né? Sempre que eu falo bélico, tem a ver com arma. Então, estamos em paz aqui, eletricidade, carros, que alegria, que vida boa, porém, os países estão lá investindo em indústria bélica, produzindo arma, produzindo tanque de guerra, tecnologias para guerra em geral. Então, assim, você está em paz, você está produzindo tecnologia para guerra. Se você está em paz, por que raios você produz tecnologia para guerra? Então, já existia aí Então, já tinha... Por isso que eles chamam de paz armada. Porque os caras estão em paz, mas estão lá. Todos os países produzindo tecnologia para a guerra e começando a adotar serviço militar obrigatório, porque tem países que não tem, né? Como aqui o Brasil é obrigatório, tem países que é opcional, você vai se você quer se alistar. E aí eles começam a colocar isso. Então você percebe que já tinha, né? Os governos desses países, né? Quem dominava politicamente e economicamente os países já sabia que, né? Vamos se preparar, porque se precisar a gente se ajeita, não é verdade? De novo, barulho, eu fechei o WhatsApp. Inferno. Professora, Não a Isabela que levantou a mão, aí, tipo, acho que... Tá, então, tem que falar, porque eu não consigo ver, gente. Tá. Fala, Isabela. É tipo como se fosse uma corrida armada? É que a corrida armamentista da Guerra Fria é uma coisa bem descarado mesmo, era competição mesmo. Olha a minha bomba atômica, aí vinha o outro, olha, eu fiz uma bomba atômica maior ainda. E não era... Essa paz armada era mais velado. Então, tava cada país na sua produzindo arma. Não necessariamente era descarado. Mas, essa corrida armamentista vai ser da Guerra Fria, não é? Sim, mas a paz armada foi uma corrida armamentista de certo ponto, porque os bem. países estavam se armando. Só que não é o que a gente chama em história de corrida armamentista. É só para a gente não confundir, porque geralmente quando eu falo corrida armamentista, eu penso em Estados Unidos e União Soviética competindo na Guerra Fria. Se você vai fazer uma prova de vestibular, toma cuidado, né? Vê direitinho o contexto que está isso. Que a paz armada, os caras estavam produzindo um monte de tecnologia bélica, para quê? Porque eles sabiam que uma hora, então, estava todo mundo ali trabalhando, cada país na sua ali trabalhando, porque na hora que der uma treta, nós estamos prontos. E vai dar. E eles vão estar prontos. Então, assim, quem mexe, quem tem poder político e econômico, eles sabem coisas, né? Óbvio, eles controlam as coisas. Então, eles estavam ali produzindo.
a priori estava só produzindo, não tinha perspectiva, não sabia quando necessariamente ia usar. Então foi uma espécie de corrida armamentista. Nós vamos lembrar que corrida armamentista é uma expressão que a gente usa mais para a Guerra Fria, tá? Aqui, para a Primeira Guerra, o nome disso é paz armada, beleza? Então você está vendo que está rolando um climão lá na Europa, porque a galera está lá aproveitando as luzes de Paris, né? Tá dançando, ui, que delícia, maravilha, carro, rádio, coisa bonita. Porém, os governos que são representantes, os governos europeus, que eram representantes da burguesia europeia, né? Você está ali para representar politicamente quem tem poder econômico. Então, eles estavam já se armando. Então, estava todo mundo ali tentando se preparar para cuidar da sua própria economia, para cuidar dos seus próprios lucros. Beleza? E aí, durante esse clima, já se formam as alianças que vão opor os países na Primeira Guerra. Então, antes da guerra eclodir, esses países já tinham tratados de, vamos dizer, amizade, de algum tipo de amizade, né? Então, tem tratados econômicos, tratados políticos, tratados bélicos. A Itália e a Alemanha, por exemplo, tinham um tratado que dizia, se alguém nos invadir, eu te ajudo. Então, se alguém invadir a Itália, a Alemanha tinha a obrigação de ajudar, e se alguém invadisse a Alemanha, a Itália tinha a obrigação de ajudar. Então, esses caras tinham alianças uns com os outros. Então, a gente vai ter a Tríplice Aliança, que tem 4 países aqui, porque eu não quero deixar de citar para vocês que o Império Otomano participa, né, da guerra ao lado da Tríplice Aliança. Mas a gente chama de Tríplice Aliança a Alemanha, o Império Austro-Húngaro e a Itália. E do outro lado, a outra aliança que se forma antes da guerra eclodir é a França, Inglaterra e Império Russo. Beleza? Sim. A Alemanha e a Itália, elas fizeram essa aliança por causa do sistema parecido ou ainda não tinha chegado nisso? Como assim o sistema parecido? Tipo, o sistema de governo, quando era o Mussolini, Não, isso é Segunda Guerra. Isso é da Segunda. Aqui ainda não tem fascismo. O fascismo é o capitalismo na sua forma mais doentia. A expressão mais doentia do sistema, porque os caras vão perseguir pessoas, assassinar pessoas em campos de concentração. Isso é outra guerra. Essa guerra aqui não tem essas bizarrices. Tá? Por enquanto, esses países estão se aliando por questões ali. A Inglaterra e a França se aliam porque a Alemanha está incomodando as duas. O Império Russo já era um aliado da França e da Inglaterra de antes, né? Então, a Alemanha vai procurar, a Alemanha e o Império Austro-Húngaro já tinha lá uma amizade, uma relação muito próspera, e aí eles vão pegar a Itália para si. Mas a questão é muito importante isso, que a Itália tem um tratado com a Alemanha que diz exatamente isso. Se alguém invadir o seu país, eu vou te ajudar. Então, presta atenção nisso, que isso vai ser importante para ver o papel da Itália na Primeira Guerra. Beleza? Tipo assim, entra mais uma rapaziada na guerra aí ou fica por isso mesmo, tipo de aliança? Entra. A gente apoia a Tríplice Entente, por exemplo, né? A gente manda médico, a gente faz supervisão do Oceano Atlântico, né? Fica de olho no Oceano Atlântico, então a gente participa também da Primeira Guerra. Mas nós não somos os protagonistas da Primeira Guerra, são esses, né? Os grandes países, né? Espanha e Portugal não participam não, né? Ficam só na deles. Não. Espanha é neutríssima, aliás. Aliás, vamos falar da Espanha no fim da Primeira Guerra, por causa de uma coisa. Tipo assim, eles não vão... A Tríplice Entente não vai ter desvantagem? Porque, tipo assim, a Inglaterra é uma ilha, certo? Então, por exemplo, conflito armado terrestre, tipo, eles vão ter uma desvantagem, porque... Agora invade a Inglaterra. Não, mas pega seu barquinho e invade a Inglaterra. Se eles invadirem a França, não vai ser, por exemplo, mais difícil, mais... Sim, é por isso que você manda seus soldados ingleses para lá. Aliás, a França vai cair aos pedaços, né? E é o que a gente vai ver agora. Nossa, agora eu quero invadir a Inglaterra. A Alemanha vai tomar um pau. Tão feliz. A Alemanha vai tomar um pau, mas a Alemanha não vai. A Alemanha perde as 2 guerras. Não é spoiler, porque isso é fato histórico. Mas ela vai ficar endividada, não vai? Aí por isso. Sim, mas não tem guerra dentro da Alemanha. Então, mas a Alemanha vai ficar quebrada economicamente. Então, calma lá. Antes da gente falar das consequências da guerra, então você está vendo lá que os países europeus, eles já estão... Esse barulho, eu não sei se vem do meu... Fui eu, professora, foi sem querer. Ah, tá. Eu ia desligar o microfone. Não, tudo bem. Quando vocês quiserem falar, vocês me interrompem e falam, tá? Beleza. Porque não tem como, eu só ouço o barulhinho e eu acho que que é meio... WhatsApp. É meio deselegante, né?
Não tem problema. Não, mas pede licença, patrô, licença. E aí não é deselegante, tá bom? Ok. Então vamos lá. Então você vê que já tem países ali que estão incomodados uns com os outros, eles vão fazendo amiguinho, vão fazendo alianças, e já tem ali um climão, porque os caras começam assim a incomodar uns aos outros, né? O poder da Alemanha começa a incomodar a França, começa a incomodar a Inglaterra. Então aquela paz que eles estavam vivendo, que eles tinham feito, porque lembra que lá anos atrás eles tinham feito aquela conferência de Berlim dividido a África entre eles. Olha como nós somos amigos. A África dane-se, né? Dane-se os africanos, é como se não tivesse ninguém lá, vamos dividir. E dividiram. Agora a acumulação de capital foi ficando mais acirrada, a competição foi ficando mais acirrada. Então os caras vão começar a tretar. Só que falta alguma coisa para eu brigar com você. Porque assim, ó, pensa na nossa vida pessoal. Na nossa vida pessoal, a gente já tem essas questões, né? Você tem uma pessoa que você quer enfiar a mão na cara, mas você não enfia a mão na cara. Aí, às vezes, acontece alguma coisa que você perde o controle. O que aconteceu aqui que fez... que deu a desculpa para começar a guerra? A morte foi a invasão da Alemanha na Falsa Lorena, eu acho. Morreu um humano, não morreu? Morreu um assim, humano. Assassinado. Morreu um humano. Quem é esse mano? O mano era o herdeiro do trono do Império Austro-Húngaro. É esse mano que você está vendo na foto. O nome dele era Francisco Ferdinando, né? É um mano que a cabeça voa, né? Não, o mano que a cabeça voa é o Kennedy. Que a mulher tenta pegar, né? Nossa, moda. Isso, mas isso daí é anos 60. Calma que a gente ainda está em 1914. Uma dúvida. Teve guerra conflito armado direto, assim, que eu falo. Nos territórios africanos, porque tava dividido, não tava? Teve no Império Otomano, nos territórios africanos, no norte dos territórios africanos, eu tenho que conferir para você. Então, não me lembro, acredito que não. Na Segunda Guerra teve. A África ficou de fora totalmente, né? Nem quem, tava lá. Em termos de cair bomba na sua cabeça, sim. Mas pensa, beleza. se eu sou a França, eu tenho posses na África, então eu recruto pessoas para a guerra. Tá. Eles eram isso? Sim. Você recruta pessoas. Mas a Austrália participa também da guerra. Nossa, a Austrália... Nossa. A Austrália manda soldados para brigar no Império, lá na região do Império Otomano, e aí eu vou ter um filme para me referir para vocês. A Austrália é o mais isolado, né, do mundo, assim, em questão de distância, né? Porque fica no muito oceano, né? Se não tivesse descoberto a Austrália, tava lá sozinho até hoje. Seria a sorte dos habitantes nativos, né? Que foram todos assassinados. Muito bem. Qual que é o estopim da guerra? O que faz a guerra começar de fato? É o assassinato desse mano. Esse mano que você está vendo de chapeuzinho é o Francisco Ferdinando. Ao lado dele está a esposa dele. E essa é a última foto que nós temos deles, historicamente, deles vivos. Né? Depois disso, eles são assassinados. Qual que é? Esses caras, eles foram para... Meu Deus, esqueci o nome do lugar lá na Sérvia. Sarajevo, que é uma cidadezinha. Ele foi visitar lá porque era domínio do Império Austro-Húngaro. E aí ele foi visitar, e aí um menino sérvio, que era de um movimento nacional... A Sérvia hoje é um país, né, independente. Antigamente tinha um país chamado Iugoslávia, quando eu era criança. E aí esse país vai separar por questões de etnia, porque tem um monte de descendentes de povos diferentes que não querem viver no mesmo estado, porque cada um quer o seu país. Então hoje você tem a Sérvia, você tem a Bósnia... Você tem, acho que Herzegovina, é um nome muito complexo. Você tem vários paizinhos ali que se separam ao longo no fim dos anos 90. Então tem um povo, que é o povo sérvio, e nesse povo sérvio eles eram muito... O povo deles era muito dominado, especialmente pelo Império Austro-Húngaro. Então tem um grupo de nacionalistas sérvios que decidem, na visita do Francisco Ferdinando nessa cidade, vamos matar esse cara como um ato de rebeldia, né? Então, isso é o que a gente sabe a priori. Então, esse menino aqui, o Gravilo Príncipe, é o cara que atira no Francisco Ferdinando e na mulher dele. E eles são mortos na hora. Aí que vem a grande desculpa. Porque agora o Império Austro-Húngaro vai falar assim, eu vou invadir a Sérvia, porque um sérvio nacionalista veio e matou o herdeiro do meu trono. Então nós vamos invadir a Sérvia. E é aí que começa a guerra. Porque o Império Austro-Húngaro invade a Sérvia e o Império Russo protege a Sérvia. E aí eles entram na guerra. Aí a Alemanha entra na guerra. E aí vai entrando cada um à sua vez. Tudo por causa desse assassinato.
No final, eu vou recomendar um filme sobre isso. É um filme de guerra que não tem guerra. É um filme de guerra sobre como a guerra é declarada, que é essa questão do atentado de Sarajevo, né? Por quê? Vamos voltar lá para o mapa rapidão. Aqui, ó. Se você pegar o mapa aqui, passou para o mapa, né? Sim. Tá. Então você tem a Alemanha. Eu estou passando a caneta na tela do meu computador como se vocês estivessem vendo, né? Vocês têm a Alemanha e a Áustria-Hungria, né? O Império Austro-Húngaro. Aqui nessa região para a Sérvia, né? A Sérvia, esses países aqui, o Império Russo tinha uma questão do pan-eslavismo, de você tratar, permitir as etnias desses povos. Então, assim, para a Alemanha e para a Áustria-Hungria passar para o Império Otomano, que também eram aliados, eles tinham que passar por esses territórios que eram mais dominados aqui pela França, pela Inglaterra, pelo Império Russo, tá? A Alemanha queria muito construir uma ferrovia bem bonita aqui nessa região, para passar, para escoar mercadoria para a Ásia. Só que aí você tem que passar pela Sérvia. Então, assim, já tinha um climão, entendeu? Tipo, a Sérvia está no meu caminho. Por coincidência, um sérvio vai lá e mata o herdeiro do Império Austro-Húngaro. E esse herdeiro do Império Austro-Húngaro não é um cara que a Alemanha gosta muito particularmente, porque ele não era um cara muito radical. O Francisco Ferdinando não era um cara radical, ele não era um cara que queria perseguir sérvio, esloveno. Não era uma preocupação. E ele era o herdeiro do Império, e isso poderia ser um problema para a Alemanha. Então tem muita controvérsia sobre esse atentado de Sarajevo, né? Será que realmente o Gravilo Príncipe deu um presente para a Alemanha, né, que foi assassinar o imperador, né, o herdeiro do Império, e aí deu uma desculpa diplomática para a invasão e para o início da guerra? Ou será que toda essa questão do assassinato foi uma coisa criada pela Alemanha, de fato, para poder ter ali, para poder invadir onde ela queria invadir, porque seria bom para os negócios dela? Fato é que o Gravilo Príncipe atirou no cara e morreu anos depois na cadeia, né? Ele não morreu, morreu na hora, não. E aí foi a desculpa para a guerra. Oi. Quantos anos ele tinha? 19. Quer ver? Ele era bem novinho. Gravilo, aqui. Gravilo Príncipe, ele atirou, acho que ele tinha 19 quando ele atirou, ele de 1894, e ele atirou em 1914, faz a conta para mim, 1914, menos 1894, 0, 9, 10, 11, 2, 20. 20 anos. Só que eu acho que ele não tinha completado 20 anos, porque aqui, olha, é de julho, acho que ele tinha 19 ainda, quando ele atira. Então ele era bem novinho, mas ele fazia parte desse movimento nacionalista sérvio. O que vocês acham disso? Eu acho trágico. que ele meio comprou ele. Você acha? Acho que foi um presentão. Fala, menina, olha o que esse cara fez, que coisa maravilhosa! Agora a gente tem uma chance de invadir a Sérvia. Será que não é um tipo de oportunidade histórica? Enfim, no final eu vou recomendar um filme sobre isso, tá? E aí vocês podem assistir ou não, enfim, a recomendação. Muito bem, então aqui o Gravilo Príncipe. Vamos lá. Quando o Império Austro-Húngaro invade, ó, em 28 de julho de 1914, então ele não tinha feito ainda 20 anos quando ele matou o cara, tinha 19. Quando o Império Austro-Húngaro invade a Sérvia nesse dia, 28 de julho de 1914, a galera achava que a guerra ia acabar em meses. Cara, para o Natal a gente está em casa. E a guerra dura 4 anos, porque os países são surpreendidos pela força bélica do país vizinho, né? Então, assim, eu acho que a guerra vai acabar logo, porque eu fiquei aqui anos e anos construindo bomba, arma, pá. Só que a França também fez isso, a Inglaterra também fez isso. Então, assim, ficou complexo, né? Muito bem. Então, vamos falar da guerra em si agora. A guerra em si a gente vai dividir em 3 fases, tá? A fase de movimento, a fase da guerra das trincheiras e a fase que um país sai e outro entra. Então, a gente vai falar dessas 3 partes da guerra. A primeira fase dura mais ou menos 1 ano, que é a fase da ofensiva alemã, que é quando a Alemanha, porque o Império Austro-Húngaro invade a Sérvia, aí o Império Russo entra, aí a Inglaterra e a França são aliados do Império Russo entram, aí o Império Alemão também entra na guerra. Então, cada país vai declarando guerra aos pouquinhos. Então, eu trouxe aqui esse mapinha para vocês verem aqui, você tem o Império Alemão, que chamava Alemanha, chamava Império Alemão, e o Império Austro-Húngaro.
O Império Austro-Húngaro, você segue a setinha aqui, ele invade a Sérvia, beleza. Aí o Império Turco, que é o Império Otomano, também entra na guerra, começa a invadir também a região dos Balcãs. E a Alemanha invade tanto o Império Russo quanto a França, Bélgica e França. Esse paizinho aqui em cima, entre a Alemanha e a França, é a Bélgica. Então, para invadir a França, você atravessa a Bélgica e invade a França, ou você invade a França aqui pelo sul da Alemanha, né? É que é uma região meio de floresta, pelo menos era, né? E aí os caras invadem aqui. Então, os caras invadem loucamente. Foi um ano de muitas ofensivas alemãs. Então, a Alemanha vai lá, conquista muito território. Só que esses países, eles também se armaram. Então, quando eles conseguem se organizar, eles vão lá e garantem posição. Então, chega uma hora que as ofensivas alemãs param e você entra na contraofensiva, né, dos outros países que vão segurar a Alemanha. E chega uma hora que a Alemanha não consegue mais ir para frente e os franceses, os russos também não conseguem expulsar os alemães. E aí você vai entrar na fase de trincheiras. Vocês lembram disso? Sim, sim. A gente viu essas fotinhos lá no 9º ano, né? O que são as trincheiras? Então, são, tipo assim, buracos que os exércitos fazem uma base ali, porque você consegue, tipo, ter uma visão do campo do território e, ao mesmo tempo, você consegue se proteger e atacar ao mesmo tempo. E você garante a sua posição. Que assim, estamos brigando. Aí eu invadi até aqui. Aí você defendeu, segurou. Eu não consigo nem ir e você também não consegue me expulsar. Então, cavamos buracos no chão. Quando eu falo cavar buraco no chão, dá a impressão que é um buraquinho, mas são quilômetros. Vocês assistiram aquele filme da Mulher Maravilha, que ela tá na Primeira Guerra? Sim. Não. Vocês não assistiram? Ela defende os tiros com, né, os negocinhos dela e tal. Só esse filme, óbvio, na Primeira Guerra não tinha Mulher Maravilha, teria poupado várias mortes se tivesse. Mas assim, eu tô querendo dizer, porque se você assistiu o filme, você tem noção do que é a trincheira. Porque é uma coisa muito longa, tem quilômetros de trincheira. Tinha locais que as trincheiras eram mais curtas, mas tinha locais que as trincheiras tinham quilômetros. Tinha locais... no 1917 mostra a trincheira, que Sim. O cara ele tem que ir na trincheira. Mostra, e a trincheira é um rolê, a pessoa entra na trincheira, a trincheira tinha plaquinha. Porque é enorme. É enorme. Tem trincheiras que são longuíssimas. Tem trincheiras que são próximas. Tem trincheira que a trincheira alemã está aqui, quilômetro, trincheira francesa. Tem trincheira que elas estão separadas por pouquíssimo espaço. Estão próximas. E os caras vão ficar nessa vida quase 3 anos, enfiado em buraco. Então, eu vou mostrar outras fotinhos, né, para vocês, mas antes vamos falar um pouquinho, né, da questão do dia a dia dos soldados nessas trincheiras. Porque você mora nessa trincheira, você não pode, quando você quer ir no banheiro, você vai no banheiro onde? Você não vai, né? Você faz no Você vai, só que você vai cavar um buraco na trincheira para fazer suas necessidades e depois cobrir. Né? Que você não pode falar, pessoal, vamos parar de atirar agora que eu preciso soltar um bar, eu preciso descer, sair aqui para usar o banheiro. Não existe isso. Então essas pessoas viveram nessas trincheiras. Então eram lugares apertados, né, que as pessoas tinham que viver ali dentro daquele lugar, fazer suas necessidades ali, comer ali. Aí você já começa a imaginar que tipo de coisa você atrai nessas trincheiras. Quando você come, dorme, vive sem higiene e faz suas necessidades básicas no mesmo buraco, o que você vai atrair? Só o odor? O problema é só o cheiro? Não, roedor. Você vai atrair roedor, você vai atrair ratas. Exatamente. Então são lugares sujos, né? Sujo. Então tem gente que vai morrer de doença na trincheira. E os caras não tinham, assim, uma quantidade enorme de comida. Seu sistema imunológico não tá, nossa, maravilha, tô comendo todas as vitaminas e proteínas necessárias para o meu organismo. Então, os caras não tinham uma alimentação adequada, está vivendo num buraco, sem higiene, né? Você tem que se proteger o tempo inteiro. Eles usavam muito saco. Sabe quando você vê em filme saco de areia? Não é invenção de filme, é real. Os caras tinha soldado, parte do kit do soldado, inclusive, era um saco de areia vazio. Porque se você estivesse num lugar que você precisasse se proteger, você enchia aquele saco e punha na sua frente, porque o saco de areia amortecia, vamos dizer assim, vários tiros, né? Aí você tem aqui a questão dos suicídios, né? As pessoas falam muito de guerra. Quando a gente assiste filme de guerra, especialmente filme de guerra norte-americano, dá vontade de ir para a guerra, né? Porque são filmes muito lindos, né? A imagem brilha,
O cara é herói, vai em câmera lenta, assim, correndo, ele vai tomando tiro, assim, no peito, aí ele cai e tem uma morte bonita, né? Ele fala que ele quer mandar ele ama a mulher dele. Só que a vida na guerra é um pouco diferente, né? Não é cinema, né? Então a gente tem muitos casos de gente que se suicidou e muita gente que tentou fugir. E quando você foge, você é preso, você é um desertor de guerra, você é fuzilado, né? Então teve muita gente que morreu assim também. Aí você tem a questão dos animais que você atrai, porque também quando você tá na trincheira, aí rolou uma treta, aí morreu, tem corpos aqui. Nem sempre é possível você resgatar esses corpos. Então ficava ali em decomposição. Olha que situação. Então eu trouxe também esse desenho aqui para vocês verem onde ficavam essas trincheiras. Então entre a Alemanha e a França, você tem aqui quilômetros de trincheiras. Trincheiras francesas, né, trincheiras aliadas, porque aqui você não tem só francês, você tem inglês também. Foi aqui que a Inglaterra lutou, né, na França, e você tem as trincheiras alemãs. E aí esses caras ficam aqui tentando conquistar território ou expulsar os alemães. Então eles vão mandar avião, por exemplo, para fotografar, porque a gente já tem avião em 1914, os aviões são usados, mas eles eram mais usados para fotografar, assim, os locais, para você poder traçar um plano de poder atacar o cara, para tentar expulsar aquelas pessoas daquela trincheira. Então aqui está falando, ó, que tinha trincheira que a distância variava entre 1 quilômetro a 100 metros. Imagina você estar a 100 metros do seu inimigo, né? Aí você também tinha a questão da metralhadora. A metralhadora é a grande máquina da Primeira Guerra, mais que o avião, na minha opinião. Por quê? Porque a metralhadora é uma máquina, é uma arma que permite você dar muitos tiros por minuto. Então você fica ali parado, e você está dando pipoco para tudo que é lado. E aí, o que os caras faziam? Eles construíam essa casinha que chama casa-mata, que é esse quadradinho, né, que você se protege, para ficar só atirando. Qual que é o problema de você ser o operador da metralhadora? Exposição, né? Por quê? Porque ela requer que, tipo assim, você... Sei lá. Você tem que ficar parado. Ah, também. Você não tem, nessa época, você não tem a metralhadora do Rambo. E é muito né? grande, dá pra... Não, mas essa metralhadora, você está falando de 1914. Não é que nem o Rambo que sai andando, metralhando. Você não tinha esse tipo de... um lugar específico na guerra, tipo, ela é pesada, ela não sai de Ela é pesada, você precisa montar. Você precisava montar a bichona. Então ela é grande, né? Ela era grande, pesada, não dava para você carregar. É um alvo mais fácil. É um alvo mais fácil. E você precisava de 2 caras para operar a metralhadora, porque um atirava enquanto o outro ia pondo bala. Então, é uma metralhadora ainda que é o início, né, dessa tecnologia bélica. Mas olha só como a tecnologia permite matar gente. Né? Tecnologia, olha, vamos discutir isso em tecnologia. A tecnologia, ela torna a violência mais fácil. Por quê? Por que você acha que a tecnologia torna a violência mais fácil? Pensando em tecnologia bélica. Porque ela permite a criação de novos meios de se criar, tipo, arma, sei lá, uma granada, criar... E qual que é a questão disso? A gente não precisa estar mais perto da pessoa para poder atacar. Eu posso atacar mais gente e de longe. E qual que é a vantagem de eu matar as pessoas de longe? Aí você não se fere, né? Você não... Só isso? Tem... Será que é fácil você ficar metendo bala na cabeça das pessoas o tempo inteiro? Fácil em que sentido? Não. Será que é simples? O psicológico ajuda também, né? Oi? Ela falou psicológico. O psicológico ajuda. Ajuda no psicológico também. Porque o cara tá lá longe, você não tá vendo. Guerra, imagina as guerras da antiguidade, que você era homem a homem, ali na espada, que você tinha que matar as pessoas. Agora você fica na sua casa-mata ali, ó. Só que quando os caras catavam um atirador da metralhadora da casa-mata, os caras faziam miséria com os caras, porque ele ficava lá, era o camper, né, da Primeira Guerra. Ficava lá no buraquinho, mas nem todo cara de metralhadora ficava necessariamente na casa-mata. Mas era um problema também, porque você ficava parado, né, com a metralhadora. Então aqui também tem um soldado mostrando o equipamento, que era quase 30 quilos, né, de equipamento que o cara tinha que carregar. Essa arma aqui que ele está segurando é a baioneta, porque a baioneta é essa parte aqui de cima, que é tipo uma faca, vamos dizer assim, que você incorpora, né, na arma, para quando a luta ficar muito perto. Né? Porque se você está atirando de fuzil, beleza, mas de repente a pessoa avança, você pode, né?
E também outra coisa que eles costumavam fazer, quando você vai andar num campo com um monte de corpo, você não vai simplesmente andar ali sem conferir que aquelas pessoas estão mortas ou vivas, porque se tiver uma pessoa viva ali, a hora que você der as costas para ela, ela tira. Então tem toda uma questão de estratégia ali, de você usar a sua baioneta para conferir se as pessoas ali estão mortas mesmo, para você poder passar. Esfaquear o morto. Bom, então eu trouxe umas fotinhos de trincheira aqui para vocês. Os soldados aqui são ingleses. Aqui, ó, mais gente. Olha o tamanho desse troço aqui que o cara tá carregando. Aqui os caras da metralhadora. Você precisa de 2 caras, um para ficar pondo bala, o outro para atirar. Você fica acampado. Se você não tiver um bom lugar para se esconder, você acaba se tornando mira fácil. O que esses malucos têm na cabeça? Então, porque acho que é identificação? Uma máscara pra, tipo... Eu não sei se já era, mas não tinha o negócio de pimenta, eu acho, alguma coisa assim, uma bombinha? Uma bombinha, só que é de mostarda, não é de pimenta, é um gás mostarda. Isso. É isso mesmo. Olha essa aqui também. Aqui os caras estão com um tipo de máscara. Aqui os caras também estão com um tipo de máscara. E você vê que não é uma questão só respiratória, eles estão com os olhos protegidos também, né? Isso por causa do gás mostarda, né? A Primeira Guerra desenvolveu esse tipo de arma, que é uma arma química, que depois os caras vão até assinar um tratado, né? O Tratado de Gênova, lá de 1925, os caras vão... a próxima vez que a gente brigar, não vamos brigar com esse troço, não. Por quê? A arma química, ela tem vários problemas, né? O gás mostarda tem esse nome porque não é de mostarda ou ketchup, pelo amor de Deus, é porque a cor era amarelada, então ganhou esse nome gás mostarda. É um gás extremamente tóxico e ele é um gás que queima. Então, assim, eu jogo gás mostarda lá no meu inimigo. Então, essa pessoa vai ter queimaduras na pele, nos olhos. E quando você inala o gás mostarda, ele queima por dentro. Então, ele queima o seu sistema respiratório. Você não vai conseguir respirar, você vai ter asfixia e vai morrer. Então, cerca de 124 mil toneladas de gás foram jogadas, né? E a estimativa é que mais ou menos 1 milhão de pessoas na Primeira Guerra morreram por causa de armas químicas. E imagina outros problemas que tem usar arma química. Além de ser extremamente desumana. Oi? O solo. O solo, você causa poluição no solo, na água. Mas imagina na hora que eu estou usando. Eu vou jogar arma ali, vou jogar gás mostarda nos meus inimigos ali. O que pode dar de errado? Para mim. Entrar em contato com o negócio, né? Como que eu entrei em contato? Eu joguei lá. E pode porque voltar, você tem que avançar, né? O vento. O vento. Imagina na ventania, menina, porque ele volta para você. Então, a arma química é um negócio muito complexo. E outra, às vezes você joga uma arma química num grupo de militares e o vento leva para um lugar onde tem civis. E você machuca e mata pessoas que não tem nada a ver com aquilo, né? Nós vamos falar também da questão dos civis, né? A Rússia, aliás, o Império Russo foi o país que mais perdeu gente, tanto em soldados quanto em civis na Primeira e na Segunda Guerra. Foi onde mais morreu gente. Muito bem, então mais fotinhos aqui da trincheira. Então tem um cara ali que tá provavelmente, né, olhando ali, tá de olho, não sei como eu falar, tá de sentinela. E aí você tem os outros caras dormindo, porque a vida era essa, aí nesse buraco. Você tinha que dormir aí, comer aí, fazer suas necessidades aí. Aí aqui tem mais gente na trincheira. Acredito que não, eu acho que essas pessoas estão dormindo, eu não acho que essas pessoas estão mortas. Você vê que aquele cara tá com o capacete dele abaixadinho, esse outro cara tá com uma blusa assim nas pernas, então a impressão que me dá é que esses caras estão dormindo aí. Aí aqui é uma cena já de batalha. Aqui são altos oficiais alemães, tá? Por isso que eles estão, a trincheira deles é mais bonita, tá? A trincheira deles tem uma mesinha bonita, tem copinho de vidro, a trincheira dele tem uma bebidinha bacana. Aí tinha algum acordo, tipo, com os fotógrafos, assim, porque... Sim, jornalista tem proteção, né, em guerra. Primeiro tá. que essas fotografias eu não sei quem tirou, de repente foi um próprio soldado, porque a fotografia era uma tecnologia recente, era tipo menina, né? Então, assim, a Primeira Guerra que a gente tem, a Primeira Guerra é extremamente documentada, né, por fotografia. Tem muita coisa, tem muita foto. E mesmo quando o jornalista geralmente tem uma identificação especial, porque como eles estão lá reportando a guerra, você não pode simplesmente atacar jornalistas, né? Então existe um certo acordo sobre isso. Mas um acordo, como você tipo... é da imprensa. Os caras tá lá, um acordo, tipo, um acordo meio que, eu não vou atacar, então você não ataca, ou
É jornalista, não mexe com esse. Ele não tá do lado de ninguém. Não, mas tipo, eu quero dizer, tipo, Não, foi Perdão, algo é a gata. não foi algo combinado, né? Tipo, É algo, Aqui, ó, um acordo silencioso. um acordo, tipo, Não, eu acho que tem acordos tipo isso. oficiais sobre isso. Põe Ah, tá. roupa! Inferno! Eu tenho uma tô pergunta. Aí ele me responde, eu tô de calça. Ah, mas tá certo, ué. Ah, gente, Senhora, deixa o Oi. cara, senhora, liberdade. eu Ó. sei, mas é que sai na aula. Oi, Não é fala. nada, senhora. Nessa época, é porque as primeiras câmeras, elas levavam muito tempo para tirar foto. Nessa época já era mais rápido. Sim, não, era devagar. Era aquela meio a máquina do seu Madruga de tirar foto. Ó, assassinatos de jornalistas que não estão em guerra aumenta, segundo o relatório. Isso daqui aqui no Brasil, o Brasil mata o jornalista, reclamou, tá morto. 50 jornalistas mortos no Exército. Então, tem a questão dos direitos humanos. Eu tenho que pesquisar com cuidado para vocês, porque eu não sei dizer se existe um acordo oficial. Não tem Um aquele tratado. Google Scholar, que é tipo. Tá, eu vou terminar aqui. Me lembra no fim da aula, a gente joga. Beleza. Vamos lá, terminar aqui. Fotinhos. O que esse maluquinho tá carregando? iFood, né? Mentira, claro. armamento. Comida. Não é comida, não é iFood. Eram pombos. Primeira Guerra foi usado muito pombo-correio como instrumento de trocar mensagem. Não tinha WhatsApp. E nem iFood. Então, assim, você quer mandar você está numa posição, e aí lá você percebeu, a sua inteligência daquela região percebeu que a trincheira tal está vulnerável. Ou você percebeu alguma coisa do inimigo, que aquele inimigo está preparando para atacar, e aí você tem que avisar a galera que está lá. Então, eles usavam pombos-correios para fazer essa comunicação, e você podia interceptar um pombo-correio, de repente. Se você mata aquele pombo com uma mensagem inimiga, você tinha a noção da mensagem. Era muito louco isso, né? Mas aí, tipo assim, não tinha, por exemplo, eu lembro que a senhora passou pra gente fazer um trabalho, uma atividade, sobre uma série que a gente tinha que assistir um episódio, que era Holanda contra alguma coisa. Holanda e aí, não. Holanda não. Holanda não tá na guerra. É a Inglaterra. Eram soldados ingleses. Inglaterra. Essa tinha um série carinha, aqui. tinha um carinha mó bonitinho lá, aí todo mundo tava gostando dele, ele morreu. Mas aí, tipo assim, ó, nessa época não, nesse episódio específico, eles Essa não série estavam. aqui, ó. World War. Tipo assim, Isso mesmo. esse carinha aí, ó, bonitinho, ele morreu. Aí, tipo assim, ele acho que ele era mensageiro, tipo, não era todo mundo, né, que tinha pombo correio. Pombo correio não, Não, pode ser que você tenha, pode ser que não. Às vezes você tem que mandar alguém. Porque nessa série ficava o carinha correndo. Esse carinha ficava correndo, tipo. Ele foi Cara, trocar. ele corria bastante, né? Ele era, tipo, pra isso, né? Mas você precisa, né, mandar mensagem. Eu estava lendo outro dia, por que ninguém consegue catar o Estado Islâmico? Vocês já pararam para pensar? Quem é o Estado Islâmico? Quando a gente fala Estado Islâmico, quem são as pessoas que organizam esse Estado? Sei lá, eu não sei. Pra mim, Ninguém sabe. Como é que você acha essas pessoas? Você não acha. Sabe por que você não acha? Porque você não sabe. Porque eles não ficam usando a internet o tempo inteiro. Como que você vai rastrear a pessoa que manda mensageiro? Eles usam Deep Web nessas paradas assim. Não, eu acho que a parada é mais analógica mesmo. Porque se você usa a internet, você deixa um traço. De vez em quando a polícia pega pedófilo na Deep Web. Você acha que os Estados Unidos, que têm interesse em catar o Estado Islâmico, não tem toda uma tecnologia para tentar achar esses caras? Ah, mas então como que eles recrutam gente, por exemplo, da França lá? Eles recrutaram um cara na França, o cara se explodiu lá no meio da Arena Grande lá. Porque ele é do movimento. Porque assim, você tem uma base de pessoas, mas você tem essa questão do islamismo, você tem gente fanática no mundo inteiro, né? Da mesma maneira que você tem fanático cristão, né? Eu tinha visto uma reportagem que eles conseguiam, tipo, recrutar outras pessoas. Consegue. No mundo inteiro. Falando assim, o Estado Islâmico, como é que você acha essas pessoas? Cadê esses líderes? Ah, você não acha? Tipo assim, quando acha, você acha bem atrasado. Tipo assim, eu tava vendo um Fantástico, sei lá, uns anos atrás, eles achavam uns buracos assim, só que tipo, não tinha mais ninguém. Eles tudo doideira. Não, os caras sabem se esconder, velho. Aqueles caras sabem se esconder. Bom, voltando para a Primeira Guerra.
Então, eu trouxe uma foto aqui, já essas pessoas estão mortas. Não estão dormindo, né? Não estão dormindo. Pra ver. A questão é que, assim, a gente vê filme, você vai ver quando você for ver filme, você vê filme de guerra, especialmente se o filme for norte-americano. A tela brilha, a trilha sonora é maravilhosa, é grandiosa, as pessoas têm mortes heróicas, né? Parece que escorre patriotismo e heroísmo da sua tela. Só que na prática, na vida real, a guerra não é uma coisa bonita. As pessoas são mortas, as pessoas ficam machucadas, as pessoas, tem gente que enlouquece, tem gente que se suicidou, teve gente que morreu de doença, de doenças que foram transmitidas por pulgas de ratos. Então, assim, é uma coisa degradante e muito difícil, né? A guerra não é bonita como ela é mostrada nos filmes. Agora a gente vai entrar na terceira fase da guerra, que é a fase decisiva, que é o último ano da guerra. Então a gente tem aí 2 anos de trincheira, quase 3 anos de trincheira, e aí a gente vai entrar na última fase da guerra, que é quando o Império Russo sai da guerra. Por que o Império Russo saiu da guerra em 1917? Por causa do Lenin. Por causa do Lenin, culpa do Lenin. Porque eu lembro que tinha os czares, né? Aí teve um Sim. czar lá que ele fez um genocídio, eu acho que, tipo assim, ele mandou o próprio exército matar a população. Isso foi E em aí 1905, qual é? Aí, mas É é o isso aí, mesmo cara. aquele czar lá, eu uso o czar no meu nick de LOL, porque eu acho da hora. Mas, aí, informações, né? Sério? Aí, tipo assim, aí teve essa revolução russa por causa desse czar, aí o Lenin assumiu, que ele tinha o lema de pão, paz e terra, né? Ai, que bonitinho, você lembra? Eu lembro, Almozap. Mas ele tinha o lema de pão, paz e terra, que todo cidadão tinha que ter comida, paz e terra, né? Que é o mínimo. Então, olha só, em Aí, 1900... esse cara reencarnou e hoje ele se chama Boulos. Aí, ó. Enfim, a Rússia estava em guerra, só que ela também estava num processo de transformação interno, que é o que a gente vai estudar depois dos feriados, que é a Revolução Russa. Então, ao mesmo tempo que a Rússia está em guerra com outros países, ela está passando por uma treta entre eles lá. Então, e a Primeira Guerra, aliás, foi um agravante para o Império Russo. Porque quando você está em guerra, você tem que gastar muito dinheiro. Além de você pôr muita gente para morrer, você perde muitos homens na guerra, a Rússia foi invadida pela Alemanha, muitos civis foram mortos, aí eles pegavam muita comida para mandar para os soldados na linha de frente, então o povo passou mais fome, você tem que pagar mais impostos, aí vai ter questões de lei seca, que eu vou explicar para vocês lá em Revolução Russa. Então, assim, vai ter um monte de coisa dentro da Rússia que vai... Então, a Primeira Guerra vai enfraquecer o poder dos czares. Em 1917, nós vamos ter uma revolução de caráter socialista na Rússia, que vai derrubar o czar e vai transformar o Império Russo, depois da Guerra Civil, na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então, quando o czar cai e o Lenin assume o governo, né, vamos dizer assim, da Rússia, primeiro você vai ter o governo provisório lá do Kerensky, que é um governo menchevique, eu vou explicar para vocês direitinho isso durante a Revolução, e aí os bolcheviques vão conseguir, né, o bolchevique era um grupo, né, de pessoas contra o Império Russo, e eles vão assumir o controle. Quando o Lenin assume o controle, a Rússia não tem condições de estar em guerra. A Rússia está, primeiro que eles estão na treta deles, porque não é todo mundo que quando os bolcheviques assumem que fica a favor, eles vão entrar em guerra civil. E as pessoas estão numa situação horrorosa na Rússia, porque a guerra machucou muita gente na Rússia, matou muitos civis, matou muitos soldados, as pessoas estão passando fome. Então, o que o Lenin faz? O Lenin vai tirar a Rússia da guerra. É que a Rússia, o Império Russo, teve que entrar na guerra porque o Império Russo tinha tratados com a França e com a Inglaterra. E o Lenin vai falar, sinto muito, so sorry para vocês, não dá, não consigo manter esse país tem outras questões para resolver. Então, o Lenin vai assinar um tratado com a Alemanha, que eu acho que chama Brest-Litovsk. Deixa eu confirmar. Tratado Brest-Litovsk. Ele assina um tratado com a Alemanha para tirar a Rússia da guerra. Fala, Alemanha, você tira seus soldados daqui, parou a palhaçada, vai embora, eu assino aqui, o que você quer? A Alemanha queria a terra X, terra Y, então ela vai embora. Porque a gente tem outras questões para cuidar. Então, em 1917, a Rússia sai da guerra completamente, a Alemanha tira seus soldados do território russo, e agora ela não tem mais que atacar lá na frente oriental, ela vai atacar totalmente na frente ocidental aqui na França.
Então você não pensa assim, tipo, agora os caras nem tem mais a Rússia para brigar, eles vão brigar só com a França, com a Inglaterra. Como é que eles perderam a guerra? O que vai acontecer também em 1917 que vai reforçar... pouco, né? Não é aquele negócio do frio da guerra lá? Não, isso é a Segunda Guerra. Vê. A Rússia sai, tem um outro país que entra. Quem entra na o guerra? Brasil, né? A gente tocando pancão. O Brasil entrou, fez toda a diferença, vencemos. Exato. Menos, não, infelizmente. Infelizmente ou felizmente, não sei. Gente, vocês têm uma chance para chutar um país que entrar na guerra. Japão? Não sei. A China? Eu sei. Os Estados Unidos. Os Estados Unidos! Essa Não. plaquinha aí, ó, do tio Sam recrutando as pessoas para o exército, porque os Estados Unidos não tinha serviço obrigatório militar, e não tem até hoje. E tem exército, né? Porque a questão da ideologia, enquanto historiador, uma das coisas que mais me fascina é a ideologia. Como que você convence as pessoas a fazer determinadas coisas. Eu acho sensacional. E assim, uma coisa eu queria te convencer a ter uma vida boa e a sobreviver. Outra coisa eu te convencer a morrer na guerra pelos lucros das grandes empresas. Eu acho sensacional como as pessoas conseguem convencer as outras a fazer isso. Então tá aí nessa propaganda, os Estados Unidos entram na guerra, e os Estados Unidos já estava ganhando muito dinheiro com a Primeira Guerra. Muito. Porque estava exportando arma, estava exportando comida para a Europa, então para a Tríplice Entente, né? Os Estados Unidos e a Inglaterra sempre tiveram uma relação muito amigável, né, entre eles. Então, os Estados Unidos já era, assim, meio que as costas quentes da Tríplice Entente. Então, a França, a Inglaterra comprava coisas. Então, os Estados Unidos estava ganhando bastante dinheiro, estava emprestando dinheiro. Então, assim, em termos de vitória mesmo, quem mais ganhou dinheiro com a Primeira Guerra foi os Estados Unidos. Ganhou muito dinheiro. E aí, em 1917, a Rússia sai, a Tríplice Entente se enfraquece. Porém, a Alemanha, né, os aliados tinham afundado alguns navios americanos, então os Estados Unidos teve ali a sua oportunidade de entrar na guerra. E daí para frente, a Tríplice Entente vai conseguir, em um ano, ter vitórias super importantes, né, entre esses países. Lembra lá que eu comentei com vocês da Itália, né? A Itália, ela participou de fato da guerra? Ela mandou soldados lá para a Alemanha? O que aconteceu com a Itália? Vocês lembram? Não. A Itália vira casaca na Primeira Guerra. Ela mesmo. A Itália é um país que não ajuda... Porque, assim, o tratado que a Itália tinha com a Alemanha é: se alguém invadir o seu país, eu tenho que te ajudar. A guerra não acontece dentro do território alemão. A guerra acontece fora do território alemão. Então a Itália faz: eu não tenho obrigação de te ajudar. E aí a Inglaterra vai lá e dá um chavequinho na Itália, ó. Se você sair fora, ajudar a gente libera para você depois uns territórios na África, pá. E aí a Itália vira casaca mesmo e vai pro lado da Tríplice Entente. E isso é importante para a gente entender o fascismo italiano depois. Ok? Então guarde essa informação no seu coração. Então, em 1917, os países estão quebrados. A Alemanha está quebradaça de dinheiro, porque gastou muito com essa guerra. Mesmo que não tenha tido nenhuma guerra no seu território. O território dela está ok, mas ela está quebrada. E aí, as potências centrais são os países da Tríplice Aliança. Elas vão tomando um pau da Tríplice Entente e vão começando a se render ao longo de 1918. E no final de 1918, em novembro de 1918, esses países assinam um armistício. O que é um armistício? Um acordo de paz. Um acordo de paz. Suicídio. Não. Calma aí. Suicídio é suicídio. Então ficou tipo assim. A Rússia vazou, aí ficou tipo Inglaterra, França, Itália e Estados Unidos. Contra a Alemanha e Império Austro-Húngaro? Isso, e o Império Otomano. Não tem como não, né? E aí e aí eles vão começar a tomar um pau. E aí eles vão começar a se render. Porque depois de 4 anos, eles estavam muito desgastados. Eles tinham muita bomba, muita arma, estava muito bom em 1914. Tanto que a guerra se estendeu por um prazo que eles não esperavam. Só que estava acabando esse tipo de recurso, né? A Alemanha estava ficando numa situação econômica muito delicada. E eles vão se rendendo. Em novembro de 18, eles assinam o armistício e é o dia que acabou a guerra. Tanto que na Europa, alguns países europeus, eles têm feriados que são tanto o fim da Primeira quanto o fim da Segunda Guerra. Então tem país que 11 de novembro é feriado para eles, porque eles comemoram o fim da Primeira Guerra. Tipo assim, esse acordo, tipo assim, não tem sentido você assinar um acordo se você tá ganhando. Então, eles, tipo, fizeram
Não, a A Alemanha assinou um tríplice, acordo porque eles estavam apanhando. Ah, tá. Mas, tipo assim, eles se fuderam mais ainda, né? No acordo. Então, esse é o problema, que vai vir um Tratado de Versalhes. Porque aí a guerra acabou, beleza. E aí os países que venceram a guerra, né, a Inglaterra, a França, embora a Inglaterra e a França esteja meio zoada, porque a França teve guerra no território dela, claro que eles têm questões econômicas para resolver, mas eles venceram a guerra, então eles vão pegar da Alemanha coisas que a Alemanha tinha. Então, por exemplo, a terra lá da Alsácia-Lorena, que a Alemanha tomou da França, a França pegou de volta. Então, a França e a Inglaterra vão controlando coisas em detrimento da Alemanha, né? E aí, esses países que vencem, eles se reúnem em Versalhes, que Versalhes é uma cidade francesa, onde tem aquele palácio lá, e eles vão se reunir para fazer um tratado, né, do fim da guerra, para eles decidirem, bom, então, brigamos por 4 anos, vencemos, vocês se entregaram, então agora nós vamos escrever no papel tudo que vai acontecer daqui para frente para a gente assinar. Então, a Inglaterra e a França faz um tratado que responsabiliza a Alemanha pela guerra. Tipo, a culpa foi sua, você começou, você causou todo esse estrago, então agora você tem que indenizar a gente, agora você é obrigado a reduzir o número de soldados no seu exército, agora você vai ter um limite de armas que você pode produzir por ano, agora as posses que você tinha na África e na Ásia não são mais suas, agora são nossas. Então, assim, vocês perderam. Como que você acha que o povo alemão fica nessa situação? Ficou meio aborrecido, né? Meio aborrecido. Primeiro porque você perdeu a guerra. Então, assim, você ficou 4 anos em guerra. Um monte de gente do seu país morreu na guerra. Gastou toda a grana que tinha nessa guerra. Seu país está quebrado. E ainda você tem que falar que a culpa é sua. E não é só a culpa é minha, vai dormir. É a culpa é sua, você vai pagar indenização. A culpa é sua, você vai perder suas terras. Que eram africanas e asiáticas, não eram de nenhum europeu. Mas, enfim, vocês entenderam o que eu quis dizer. Aí, ó, mas tipo, você tá na dúvida. Como que, por exemplo, faz um acordo? Vai, tem as trincheiras. Alguém... Mas como que chega no outro lado para acordar? Então, a questão é que, não, acordar, se você está na trincheira, você tem que receber comunicação dos seus superiores. Sim, pra mas falar, como que... Acabou, levanta a bandeirinha branca e acabou, renda-se. Mas, por exemplo, um acordo, como que eles vão... Tipo assim, ó, pensa... E quem faz acordo é quem não está na guerra, Fábio. Eu sou presidente, eu mando meu povo para a guerra se matar, mas eu tô aqui, ó. Mas, tipo assim, como eles fazem um acordo? É por reunião? É por... Tipo, Depende da com um situação. Se você tem, ou você vai ter que mandar mensagem, ou você vai ter que fazer reunião, aí depende da situação. A Primeira Guerra em si, quem foi que falou com quem, eu não sei te dar essa informação. O que mais que você quer saber? Porque pensa, ó, tem a trincheira, certo? Sim. Mas quem tá na trincheira não decide nada. Quem tá na trincheira não, mas, ó, é o pobre que foi lá para morrer pelo dinheiro dos outros. Mas acho que não... Será que... Tipo, não sei se seria bem visto, por exemplo, sei lá, um francês na Alemanha, entendeu? Um presidente francês, sei lá. Eu não sei explicar, mas tipo assim... Como que... Tipo, para fazer negócio, para fazer negociação? Não, pra fazer acordo, tipo assim, porque, ó, pensa... Não, bem visto não deve ser, sei. né? Se você perdeu a guerra, cara, você se rendeu, você perdeu a guerra, agora se a gente for entrar... Mas não é na Alemanha, o acordo vai ser feito, o acordo agora aqui é em Versalhes, é na França. Uhum. Não, é que eu tenho essa... Você acha que eu vou ir na Alemanha? Os caras que perderam que vêm até aqui. Ah, tá. Versalhes é o símbolo. Mas, tipo assim, como que eles França, vão vivo, entendeu? Isso que eu tô... Mas se a guerra acabou, por que eu vou atirar em você agora? Eu vou explorar você. Raiva, oxe. Eu ia pegar minha metralhadora. Você matou meu Gente, filho. Olha... Por isso tem a Segunda Guerra, né? Exato. Tem muitos historiadores que falam a semente da Segunda Guerra é a primeira. O Hitler lutou aí, não lutou? A maneira como foi encerrada a Primeira Guerra planta a semente para o Mussolini e para o Hitler crescer na Europa. Tem muito historiador que defende isso, fala se a Inglaterra... É que a história não vive de e se, né? Não tem e se. Foi o que foi, ponto final. Mas vamos fazer um mundo imaginário, né? Vamos brincar aqui de escrever um livro imaginário, assim, aquelas histórias... como é que chama? Aquelas utopias lá, esqueci o nome agora. Distopias. Não, distopias. Vamos imaginar, num mundo em que a França e a Inglaterra não tivessem feito isso com a Alemanha, será que o Hitler teria espaço para crescer na Alemanha, politicamente? Não. Talvez não. Talvez sim, talvez não, a gente não sabe. Fato é que isso vai alimentar um sentimento de revanche no povo alemão
E aí o Hitler vai discursar, nós alemães fomos humilhados, nós alemães não sei o quê, a galera fica insana. E o país está na merda. O nosso país está na merda porque os ingleses isso, porque os franceses aquilo. O povo infla. Vocês viram isso aqui no Brasil sem precisar de exagero. Olha como o povo, olha como a gente está fanático nesse país por determinados políticos. E nem é contra o país dos outros, é entre nós. A gente tem uma sociedade rachada e fanática. Fanática. Você não consegue conversar com as pessoas, porque as pessoas são fanáticas. Tipo assim, você não acha que é justificável a Alemanha tomar as rédeas as consequências da Primeira Guerra? Porque a França e a Inglaterra são anjos. Eles entraram na guerra para fazer o bem. Não, mas tipo assim, não... Gente, é competição, é capitalismo. A gente tá competindo. Tipo assim, nós vamos competir, nós vamos jogar bola. Você tá lá para jogar bola. Se você perder, a culpa não é minha. Só que um jogo, uma coisa é jogar bola, que é uma competição, que tem regras, que todo mundo que tá ali aceita participar daquele jogo. Aquilo ali é canalizado, né? Não é guerra. Você entrou na guerra para competir com outro país, porque você quer a terra daquele país, para que você construa sua ferrovia. Porque assim, a Alemanha queria construir uma ferrovia. Isso incomodou a França e a Inglaterra. Ué, você não quer deixar o outro cara construir uma ferrovia? Por quê? Porque isso atrapalha os seus negócios. Isso é a Primeira Guerra. Eles estão competindo por negócios, eles estão competindo por território, eles estão competindo por dinheiro, eles estão competindo por matéria-prima, eles estão competindo por ser a maior economia. Quem está certo nisso, Fábio? A Alemanha é culpada disso? Não, mas acho que ninguém tá certo, né? Mas, tipo... Mas os outros países, eles têm a justificativa que a Alemanha começou, né? E aí eles podem empurrar. Quem começou foi o Império Austro-Húngaro, foi a Alemanha. O Império Austro-Húngaro que invadiu a Sérvia. Foi ali que começou. Pô, aí é isso aí. Não tem mais o que falar, não. Então, mas assim, tipo, você que começou. Se você me provoca e eu te dou um tapa, eu comecei e você que começou. Então isso é muito complexo. É muito complexo. A Segunda Guerra, a gente vai ter Hitler, a gente vai ter campo de concentração, aí a gente pode falar o que for da Alemanha. Mas na primeira, quem tem culpa de quê? Todos têm. Todo mundo tem, porque eles estão competindo por economia. É uma guerra econômica, né? É uma guerra para dominar território, é uma guerra para controlar mercados, é uma guerra para controlar matérias-primas. É uma guerra para minha indústria superar a sua, é uma guerra para eu ganhar mais dinheiro que você. E aí eu mando o povo lá, e eles vão. E você vai. Entendi. E a Alemanha sai bem zoada. Eu quero só citar mais duas coisas. O corredor polonês, mas eu tenho uma fotinho, e a Liga das Nações. Quando a Segunda Guerra terminou, a ONU vai ser criada. A ONU é a Organização das Nações Unidas, que é uma organização internacional para que os países do mundo que são membros da ONU, tentem negociar suas diferenças de maneira diplomática, para que não entremos em guerra. Quando a Primeira Guerra acabou, também teve uma ONU, só que não chamava ONU, chamava Liga das Nações, ou Sociedade das Nações. Eu coloquei os dois nomes, porque pode ser que você faça uma prova que tem um nome ou outro, mas em geral se chama Liga das Nações. Essa Liga das Nações era tipo uma ONU da época, que você vê que não funcionou, porque a gente tem a Segunda Guerra. Então, a Liga das Nações foi uma união de países para tentar resolver conflitos sem guerra. E também a gente vai ter depois o Tratado de Gênova, acho que é de Gênova, que é o das bombas químicas, assim, ó, gente, próxima guerra que tiver, sem arma química, que é pesado. E a gente vai ter o corredor polonês, que é outra coisa que o Hitler vai usar muito nos discursos deles, que vai ser uma das coisas mais humilhantes para o povo alemão. Corredor polonês não é quando seus amigos fazem uma fila e você passa no meio levando soco. Esse também é um corredor polonês. Mas nesse caso, o corredor polonês é isso aqui que você está vendo no mapa. Vocês estão vendo esse mapa? Não tem tá escrito Germany, que é a Alemanha, que está em azul, que eu acho um absurdo pintar mapa de azul, mas tudo bem. Você tem a Alemanha, e aí você tem Meu Deus, qual é o nome desse país? Polônia. Você está vendo que aqui é a Polônia, que tem um pedacinho da Polônia dividindo a Alemanha em dois. Vocês estão vendo isso? Que tem um quadradinho vermelho? Não pode subir no computador agora. Desce. Não adianta ficar brava.
Pronto, desculpa. Home office, maravilhoso. Então, você tem aqui, esse corredor polonês, para o povo alemão, era extremamente humilhante. Tipo, você perdeu o território, e no meio do seu território, tem um território estrangeiro. E aí, se você é alemão e você quer ir para o outro lado da Alemanha, você tem que passar por um território estrangeiro que era seu país. Você percebe como isso vai mexer com o nacionalismo do alemão? Então, tudo isso vai causar muita revolta no povo alemão. Então, a Alemanha termina a Primeira Guerra quebrada, ela perdeu a guerra. Então, você já está meio chateado, né? Você não perde qualquer coisa e fica feliz. Então, você já tem um povo perdedor, que está quebrado economicamente, que está cheio de desempregado, que não tem trabalho, assim, não tem o que fazer ali, está quebrado o país. Então, essas pessoas estão extremamente tristes e decepcionadas. E aí você vem com essa humilhação que foi o Tratado de Versalhes para o povo alemão. Então, esse povo alemão que está triste, está decepcionado, está ficando pé da vida. E aí vai vir o tio Hitler, uns anos depois, e vai começar a fazer discursos muito bonitos, porque o Hitler tinha uma puta oratória, aquele homem sabia falar. E aí o povo alemão vai se engajar nessa questão. Só que aí a questão do discurso ultranacionalista do Hitler a gente vai estudar depois, quando a gente tiver aula de fascismo, mas a gente vai ver as questões da violência de tudo isso, né? Tudo bem até aqui? Ah, e o Hitler foi preso, não foi? Quando? Ah, Ele quando ele tenta dar o golpe, foi. Mas eu vou contar a história do Hitler daqui a pouco. Beleza. Aí Tá? já vai entrar em Segunda Guerra também? Não, nós vamos ter Revolução Russa, aí a gente vai fazer uma pausa, aí a gente vai voltar para o Brasil, aí depois Segunda Guerra. Ah. Se for guerra falar, de tudo de uma vez, vai acaba as falar graças. das revoltas de Farroupilha, essas paradas, né? Não, isso já foi faz tempo. Farroupilha é do Império. Segundo Termina. reinado? É, Ah, tá, entendeu. Farroupilha é velho. Muito bem. Então, qual que é o papel do Brasil na Primeira Guerra? Nós ajudamos lá a Tríplice Entente, né? Inglaterra, França e Império Russo. A gente disponibilizou alguns aviadores, navios e médicos. Ah, e tem também a Batalha das Toninhas. Vocês conhecem essa história? Vocês estão aí? Tá todo mundo aí ainda? Então tá. Vocês já ouviram falar da Batalha das Toninhas? Não. Não, mas parece um nome bem... parece nome de seria velha, de uma Toninha. guerra Bem bom. brasileira. Então é assim, né? Os brasileiros estão lá, né? Os marinheiros no navio, pá, vigiando o Oceano Atlântico para a Inglaterra, para a França, para os Estados Unidos depois, né? Estamos lá vigiando, pá. E aí, de repente, os marinheiros avistam na água alguma coisa se mexendo. E os caras pensaram, meu Deus, é um submarino alemão. Pá. Eram golfinhos. E não é mentira. Eu nem questiono, porque parece muito real. Mas imagina o medo. Nossa, os caras, tipo assim, fica, sei lá, 2 anos parados e do nada chega uns bagulho, tá ligado? Nossa, eles fuzilaram os golfinhos. Na verdade, são toninhas, né? Não é chama Batalha das Toninhas, porque não chama. Ó, é isso aqui, ó. Deixa eu colocar a toninha para você ver o que é uma toninha. É um golfinho. Um golfinho. Isso aqui é uma toninha, ó. Imagina a vergonha do cara que mandou tirar, né? Eu acho que os caras assustaram, porque você tá em guerra, mas você não tá em guerra, né? Porque você tá aqui no Brasil, você tá vigiando o oceano, de repente você vê uns bagulhos, meu Deus, alemão! Você tá de tucaia, né? Você tá só tucaiando ali. Mas imagina contar isso pro superior, então. A gente gastou metade das balas. Né? Ah, almoço, né? Gastou as 2 horas de munição que o Brasil tem aí. Nos golfinhos. Isso é hoje, né? Acho que não sei como era na época. E também professora, é para falar que atirou em alguma coisa. Né? Para não falar que o Brasil não participou da Primeira Guerra, né, nós atiramos em toninhas. É lá. Toninhas alemãs. Quando a gente voltar a estudar Brasil, a gente vai falar das consequências da Primeira Guerra para o Brasil. A gente vai ter consequências econômicas por causa da Primeira Guerra, porque o nosso maior produto, o que a gente mais vendia era café, e os caras em guerra não compram café. Os caras têm outras preocupações. E também a gente vai ter uma desenvolvida da indústria no Brasil nessa época, mas aí a gente conversa isso quando a gente voltar para o Brasil. Vamos falar agora um pouquinho das mulheres na guerra. Porque quando você tem uma guerra, você pega os homens e mandam para o campo de batalha. Só que a vida continua acontecendo, né? Você precisa continuar produzindo alimento, você continua produzindo as coisas normais do dia a dia, e você precisa produzir arma e bomba. Só que a maior parte dos homens que saíam de casa para trabalhar todos os dias foram para a guerra. E aí, nessa hora, a mulher que é
frágil, dona de casa, aí ela serve para fazer qualquer coisa. Então, na Primeira Guerra, durante a Primeira Guerra, as mulheres francesas, alemãs, inglesas, participaram muito da vida no cotidiana fora de casa. Então, elas começaram a trabalhar fora de casa, especialmente na indústria bélica. Então, você está vendo uma fotografia de mulheres fazendo bomba. Olha que fraquinha que elas são. Qual que é a questão que isso vai dar? Né? Quando você tem um passarinho que vive na gaiola a vida inteira, ele não tem muita noção do que é ser livre, né? Quando você conhece a liberdade, fica um pouco difícil de voltar para casa. Quando acabou a guerra, os homens voltaram para casa. E aí as pessoas começaram a demitir aquelas mulheres para recontratar os homens para o trabalho. E aí vai começar a ter a primeira grande onda feminista, que a gente chama das sufragistas, né? Sufrágio, quando a gente fala sufrágio universal, ele está falando da participação política, de direito a voto. E aí, quando acaba a Primeira Guerra, a gente vai ter uma explosão de movimentos feministas que estão pedindo participação política. Então, a gente tem aí, você tem uma imagem de uma propaganda sufragista norte-americana de depois da guerra, né? Tá escrito assim: nós estamos prontas para trabalhar ao seu lado, para lutar ao seu lado e para morrer ao seu lado. Então, nos permite votar ao seu lado. Então, começa um movimento de sufragistas. Isso é muito intenso. A gente vai ter vários, inclusive no Brasil, movimento de mulheres que saem nas ruas. Meu, a gente quer votar, a gente quer votar, a gente quer se candidatar, a gente quer participar da política, a gente quer conversar. E durante muito tempo, isso vai ser um problema seríssimo para as mulheres, né? Quer ver? Países europeus, como a Inglaterra, os Estados Unidos, que não é europeu, mas enfim, eles vão pegar ser sufragista, era tipo crime, então essas mulheres eram presas. Vou mostrar umas fotinhos aqui, ó, das meninas pedindo votos, ó, votos para as mulheres. Mas tem umas propagandas, peraí, propaganda sufrágio, escrevi, aqui. Tem uma que é muito legal, vou abrindo aqui, ó, essa daqui, ó. Olha essa propaganda, tá escrito aqui embaixo. Eu quero votar, mas a minha mulher não me deixa. E aí? Inverteu a situação, né? Mas Pra exagero. Não, mas você não perceber o inverteu a quão situação. ridículo é. Então, isso é uma propaganda. Olha só, hoje em dia não falam que se você permitir, sei lá, que gays se casem, vai acabar com a família? Quando a gente teve a primeira onda feminista, depois da Primeira Guerra, que as mulheres pediam para votar e participar da política, ia acabar com a família se a mulher votasse. Olha o que vai acontecer se a mulher votar. Se a mulher votar e for cuidar da política, você vai ficar em casa cuidando dos seus filhos e lavando roupa, porque a sua mulher vai te oprimir. Era assim que era a propaganda anti-sufrágio. Olha essa outra propaganda. Minha mulher se juntou ao movimento sufragista. E agora ela está aqui segurando o meu na minha orelha e me obrigando a limpar a casa, porque ela vai tomar o meu lugar de homem. E olha, Eles o entre têm medo parênteses, de... e eu tô sofrendo desde isso, tá ligado? E eu tô sofrendo horrores. Então, as propagandas contra que não se case com uma sufragista. Então, as propagandas anti-sufrágio era assim, ó. Ninguém me ama, porque eu vou ser uma sufragista. Nossa, mas os caras... Nossa Senhora. Mas, gente, o argumento é o mesmo, ó, a mulher no lugar do homem na casa. Então, o homem, tipo, brincando e a mulher pedindo voto. Então, olha só, a ideia é a mesma. Toda vez, você tem um grupo de pessoas que tem poder e privilégio. Quando esse grupo de pessoas que tem um poder e privilégio sente que o seu poder e privilégio está ameaçado, porque se outras pessoas participarem, eu perco um pouco de espaço, óbvio. E aí você vai lá e usa o que você puder de argumento para proibir que isso aconteça. Então, primeiro, o que eu estou querendo dizer para vocês agora é isso. Tipo, vocês lembram, os argumentos que a gente ouve hoje para não poder fazer alguma coisa ou outra porque vai acabar com a família, é o mesmo tipo de argumento que se usava para que as mulheres não tivessem direito a voto e participação política no começo do século XX. Tudo bem? Eu perdi alguns soldados, agora que eu vi, o Wagner sumiu. Tudo bem. Tem mais alguém aí? Eu tô aqui, professor. Eu tô aqui, Pro. Muito bom. Eu tô acabando, juro. Então, acabei de falar das mulheres. Quero falar um pouquinho do balanço da guerra. É difícil você ter uma estimativa, ainda mais naquela época.
de número de mortos, você tem que pegar as pesquisas populacionais de antes, de depois, um monte de documentação, mas esses são os números que a gente tem, que são os mais aproximados, né? Nós temos de 10 a 15 milhões de mortos na Primeira Guerra, tanto civis quanto soldados. A gente tem de 20 a 22 milhões de feridos, isso foi um problema muito grave, porque muita gente perdeu perna, perdeu braço, perdeu parte do rosto, ficou cego e voltou para casa, né, dessa maneira. E aí você tem uma pessoa que, além de não conseguir voltar para as atividades normais, ela precisa de cuidado, né? Isso gera muita consequência. A gente vai ter um ambiente super tenso na Alemanha, que vai abrir espaço para o discurso do Hitler, e a gente vai ter a ascensão dos Estados Unidos enquanto potência. Porque até então as grandes potências do mundo eram Inglaterra, era a França, era a Alemanha, e agora esses países estão meio quebrados e os Estados Unidos estão cheios de dinheiro e vai começar a se tornar a grande potência econômica do mundo. Então, para quem nasceu nessa época, viu a decadência e a ascensão de um país, né? Hoje, a gente nasceu num mundo em que os Estados Unidos é o grande, né, controlador da economia mundial. Não só ele, mas é um dos, né? Para quem viveu essa época, viu essa transformação, essa ascensão do país. Tanto que nessa época você não fazia o comércio mundial em dólar como você faz hoje em dia, né? A moeda que era a referência era a moeda da Inglaterra, as libras esterlinas, né? Vamos falar um pouquinho de pandemia? Vamos que, Não. nossa... Vou sair, tchau. Fala, né? Só que nós vamos Nossa, falar da pandemia da Primeira Guerra. A Primeira Guerra, no fim da Primeira Guerra, começou a se espalhar uma gripe pelo mundo, que a gente chama de gripe espanhola. Nós chamamos de gripe espanhola, mas os espanhóis chamam de gripe francesa. Por quê? Porque a galera estava em guerra, e aí, no fim da guerra, em 1918, que foi o último ano da guerra, essa doença começou a se espalhar pela Europa, né? Os cientistas acreditam que o epicentro foi um acampamento inglês na França, né? Porque são os primeiros registros dessas pessoas doentes. Mas não se sabe, porque em guerra é muito complicado, né? Essa gripe, esse vírus ganhou o nome de gripe espanhola, porque a Espanha, que era um país neutro, tinha uma imprensa que não tinha preocupação só de falar de guerra e tudo mais, uma imprensa que podia relatar os efeitos dessa gripe, né? Então eles começaram a relatar isso. E a gripe espanhola foi uma grande epidemia de vírus que aconteceu em 1918 por causa da guerra. Então você imagina a quantidade de soldado norte-americano que saiu, quando acabou a guerra, saiu doente da Europa e voltou para a América e trouxe essa doença. Imagina os navios que faziam comércio. Então essa gripe se espalhou pelo mundo inteiro, infectou cerca de 500 milhões de pessoas e matou 50 milhões de pessoas naquela época. 50 milhões de pessoas é 3 vezes, praticamente, o número de mortos que a Primeira Guerra causou. A gripe espanhola matou mais gente na época do que a própria guerra. Inclusive, um presidente brasileiro. Esse moço que você está vendo, Rodrigues Alves, ele tinha sido presidente, ele não era mais, mas ele ganhou a eleição, ele ia assumir a presidência, mas ele morreu em janeiro ou fevereiro de 1919, como consequência da gripe espanhola. Ah, professora, a gente teve que fazer uma atividade disso aí, acho que no ano passado, sobre pandemia, esses bagulho assim. Aí falava, né, que no Brasil tinha as campanhas, mas, tipo assim, no rádio eles falavam muito pra, tipo, sei lá, ser mais uma, tipo, caridade, assim. Aí todo mundo solidarizou. Doideira. Parece que eu não sei se isso é 100% verdade, mas eu ouvi dizer que, imagina, hoje em dia, né, as pessoas estão tendo falência de órgãos para tomar cloroquina, então isso já é um remédio que se acreditava que na época se tomava. Também tinha as pessoas que, parece que a caipirinha veio dessa vibe, né, de você misturar cachaça com limão para ver se melhora. Porque você não tem remédio para vírus, e ainda não temos, a gente não tem remédio para vírus, né, a gente não sabe, pode ser que tenha uma maneira de matar vírus, mas a gente não conhece essa maneira cientificamente. Então, vírus é uma coisa que você pega, então você tem que manter aquela pessoa estável para ela superar o ciclo do vírus, para ela sobreviver ao vírus. A vacina é o próprio vírus, né, diluído? A vacina é o próprio vírus, mas aí depende, tem vacinas que é o vírus, é o RNA do vírus, aí tem vacinas que, mas é tudo o próprio vírus, que você põe no seu corpo em pequena quantidade para o seu corpo desenvolver um pouco de anticorpo, para caso você pegue o vírus, o seu corpo já tem anticorpo ali para atacar esse vírus, para segurar a onda. Isso é vacina de vírus. E essa fotinho eu acho muito bonitinha, porque tem um gatinho de máscara. Essa é uma porque fotinho... não sabia se pegava ou não, né? Essa é uma fotinho de 1918.
E era muito comum, foram anos que foi muito necessário e muito comum usar máscara. Né? Porque... Coloca uma máscara na minha gata pra você ver se ela não arranca a sua cabeça. Então, esse gatinho é muito bonzinho, porque a minha Uhum. também, se deixar. Vamos falar de filme e série. Filmes de Primeira Guerra. Esse primeiro aqui, Fly Boys, americano, então é super patriota. A gente tem o Glória Feita de Sangue, que também é americano, mas é do Kubrick, né? Que é um cara mais... um pouquinho mais, né? Então esse filme Mente é meio... Aberta? Mente Aberta é um pouquinho mais... menos clichê do cinema, sabe? Ah, Vocês já mas, assistiram tipo, Laranja Mecânica? Não. esse Assisti filme curte, Centopeia. assim... Não. É um filme... Centopeia Humana é da hora, Humana, vai. eu não quero mais conversar sobre isso, porque eu assisti Eu acho aquele que é, trailer. Sora, o cara ele gruda. Nossa, é muito foda esse filme. É tipo assim, muito bizarro. Não Mas quero. Tá no YouTube isso, chega. Pelo amor de Deus, vai ficar no YouTube. Ninguém Você merece. pesquisou? Eu fui ver o trailer. Nossa, pra quê? E o trailer conta o filme inteiro. Termina o trailer, inclusive, tipo com a assim. Centopeia Humana. Cara, mas é bizarra. Voltando, ó, Glória Feita de Sangue. Olha que bonito esse filme, ó. Na verdade, não. Ele tem cenas mais viscerais de guerra e conta a história de uma galera que desertou o exército e vai ser punida. Então é bem pesado. Esse Promessas de Guerra é um cara que é australiano e foi lá procurar o filho dele, lá onde hoje é a Turquia, que era o Império Otomano. Esse Eterno Amor é um romance, né, francês, um romance, o cara vai pra guerra. Então esses dois filmes, eles são mais romantizados, sabe? Se você quer ver filme de guerra, aí eu recomendo Glórias Feitas de Sangue. Esse filme é a coisa mais linda do mundo, chama Feliz Natal. Esse filme é um filme de parceria francesa e alemã, e eles contam a história da trégua de 1914. Em 1914, chegou o Natal. Natal. E aí, tanto o lado alemão quanto o lado francês, que estava cada um na sua trincheira, falou assim, ó, gente, é Natal, então, durante esse dia de Natal, nós vamos fazer uma trégua. Ninguém ataca ninguém, beleza? Combinado? E aí, os soldados puderam sair das trincheiras. E aí, esses soldados saem das trincheiras e acabam assim, ó, jogando bola. Em 1914. Teve um grande clássico Alemanha-França. Então, assim, para você... E é muito legal esse filme, que é muito emocionante, porque esses soldados saem das trincheiras e aí eles começam a conversar e tal, e passar um tempo junto, conversar, né? Eles não falam a mesma língua. Mas aí um cara mostra a foto, assim, da mulher e dos filhos, aí o outro cara também tira a foto da mulher e dos filhos. E aí esses caras começam a perceber que eles têm muito mais em comum um com o outro do que com o governo do qual eles estão lá representando. É lindo. Se você quiser chorar, assiste Feliz Natal. É maravilhoso. Aí passa o Natal e eles têm que se matar de volta. Isso, aí acaba o Natal, cada um volta para sua trincheira. É incrível, gente. Esse filme é incrível, é incrível. Mas é incrível porque você vê que a guerra, você que está lá na guerra, o que você está ganhando com isso, né? Eu achei esse filme é incrível, é lindíssimo. Vale a pena assistir. Aí, se vocês assistiram, deveriam ter assistido um episódio, né, do Our World War, lá no nono ano. Um episódio? Eu chorei com esse negócio. Tipo, nem é legal, eu só chorei. Que são historinhas, né, de soldados, é uma série inglesa que é baseada em cartas de soldados ingleses, aí conta pequenas historinhas, né? Esse outro aqui, o Gallipoli, ou Gallipoli, eu não sei exatamente a pronúncia, é um documentário turco sobre a Primeira Guerra lá na Turquia, no Império Otomano. A língua deles é esquisitíssima, e aí, como a gente é muito acostumado, né, a ver coisa americana, quando a gente vê coisa de outros países, o ritmo é outro. Então, assim, quando você for assistir coisas que nem esse filme aqui, é um filme de parceria França e Alemanha. Não vai, a tela não é brilhante, ninguém vai tomar tiro em câmera lenta falando eu te amo, mamãe. Então, não tem aquele apelo emocional, né, que tem os filmes norte-americanos, é um pouquinho diferente. Então, quando você for assistir um filme ou um documentário de outro país, você já vai preparado para ver algo diferente, tá? Para terminar, na Netflix, tem esses dois... Não sei se ainda tem o Sarajevo. Tinha quando eu assisti, né? Esse filme Sarajevo conta sobre o estopim da guerra, da Primeira Guerra. Então, conta quando o Gavrilo Príncipe atira nos malucos lá, e aí vai mostrando os promenores do poder, quem comanda, quem não comanda. Esse documentário aqui, o Women at War, é um documentário que está na Netflix e mostra tudo que as mulheres fizeram durante a guerra, todo o trabalho que as mulheres fizeram, além de cuidar das suas famílias, de cuidar dos feridos, de trabalhar para manter a sociedade viva, sustentada.
Também é bem legal, mas é documentário. E para terminar, nós temos o 1917, que não é um filme, é uma obra de arte magnífica. É um filme lindo, porque o filme é bonito, independente da guerra e da tragédia, o filme é bonito. Então, super recomendo que vocês assistam 1917. Aí, eu vou parar de gravar agora para contar umas coisas para vocês.